Movido pela Eternidade, capítulo 2. O reino de Afabel. A vida em Endel. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, ilustrações ou comparações colocadas ao lado de verdades para explicá-las. E no decorrer do seu ensino, ele lhes disse. Marcos, capítulo 4, versículo 2. Era uma vez um mundo semelhante ao nosso, porém de muitas formas diferente. Nesse mundo não havia nações independentes, somente um grande reino chamado Afabel. Esse reino cobria todo o mundo conhecido, mas tinha uma única capital, de onde tudo era governado. Era a grande cidade de Afabel, a qual nos referiremos daqui em diante simplesmente como Afabel. Esta cidade encantada era presidida por um rei notável chamado Jalim. O rei Jalim era adorado e grandemente admirado por seus súditos. Ele liberava um amor tão profundo que parecia inextinguível. Ele era forte e sábio, mas ao mesmo tempo gentil e de riso fácil. Embora sua postura fosse real, Jalim também era muito agradável. Estar com ele era estar cercado de uma atmosfera de bondade. Sua presença levava cada aspecto da vida a um nível mais alto. Sua visão e seu poder de prever o futuro eram tremendos. E ele tinha uma capacidade misteriosa de ver além das atitudes das pessoas, chegando aos verdadeiros motivos do coração delas. O pai de Jalim, que fundara Afabel, era conhecido como Rei Pai Fundador. Quando a ordem foi estabelecida, ele passou toda a responsabilidade às mãos de seu filho. Os habitantes desta grande cidade ajudavam a administrar o governo de Jalim nos territórios remotos do reino, e isto era realizado através de um sistema hierárquico de autoridade e liderança a partir da cidade governante. A cidade era enorme. Seu território alcançava aproximadamente 400 quilômetros quadrados. Ela era tão bem planejada que, embora tivesse alta densidade demográfica, nunca parecia estar superlotada. Havia um composto de subúrbios, residências urbanas e vilas. As localizadas nos planaltos que estavam voltadas para a extremidade ocidental de Afabel eram as casas modestas dos trabalhadores. Essas casas modestas seriam consideradas mansões em nosso mundo. Ainda que o trabalho fosse árduo, aqueles habitantes estavam gratos simplesmente por morarem na cidade do rei. Os terrenos montanhosos das fronteiras do norte e do sul eram o lar dos artesãos. Eram aqueles habilitados nas artes criativas da música, da escrita, das obras de arte e do design. Essas casas tinham belas vistas e eram maiores que as dos trabalhadores. A parte mais convidativa da cidade era o bairro oriental, que abrigava uma infinidade de belas casas de campo. Esta área era conhecida como o Centro Real. Nesta grande comunidade, o rei residia e passava a maior parte do seu tempo, e era o lar daqueles que trabalhavam mais próximos ao monarca. Era ali que a sua administração e os seus líderes viviam em sociedade e trabalhavam juntos. O Centro Real estava incrustado como uma joia sobre um rochedo que dava para as costas do grande mar. Uma suave brisa constante soprava do Oceano Azul e refrescava a cidade. Essas águas eram ornadas pelas praias brancas mais cristalinas jamais vistas.
só ultrapassadas em beleza pelos jardins reais. Esses jardins se entrelaçavam por todo o centro real. Era, sem dúvida, o lugar mais desejável para se morar. Cada casa só era ultrapassada em elegância pelo Palácio Real. No meio de Afabel ficava a Árvore da Vida. Somente os súditos do rei tinham o privilégio de provar de seu fruto maravilhoso. O fruto não era apenas delicioso e belo de se olhar. Ele tinha em sua consistência perfumada um poder milagroso. A comunidade de Endel. A oeste das planícies de Afabel ficava o deserto exterior, que se expandia por quase 90 quilômetros até o grande rio Adonga. Uma vez atravessado o Adonga, você se achava em outra parte do reino, Endel. Ao nascerem os filhos dos cidadãos de Afabel, eram levados imediatamente para a província de Endel. Antes que a primeira semana deles terminasse, eram confiados aos cuidados das enfermeiras do rei. Quando estes jovens cidadãos, ou endelitas, atingiam a idade de 5 anos, eram levados para a escola de Endel, onde recebiam treinamento durante um período de 10 anos. Ali aprendiam os caminhos de Afabel e do grande rei Jalim. Somente as enfermeiras do rei e os mestres da escola haviam tido a oportunidade de encontrar-se com Jalim. A cada 5 anos, mais ou menos, ele visitava Endel secretamente, a fim de verificar a escola e os alunos. Embora ele nunca informasse a população a respeito de sua presença, ainda assim, por toda Endel, sua bondade ficava evidente em cada aspecto da comunidade. Os 10 anos da escola de Endel destinavam-se a preparar os alunos para a vida que teriam à frente. Com a idade de 15 anos, tinham um curto período para aplicar tudo o que haviam aprendido. Nesse espaço de tempo, eram confiadas a eles certas porções de riqueza e responsabilidade. A forma como eles administravam suas jovens vidas e seus recursos determinavam como e onde passariam o tempo que lhes sobrava, o que, no mundo deles, chegava até os 150 anos. O período de teste era de exatamente 5 anos. Nenhum dos alunos, porém, tinha conhecimento de sua duração. Tudo o que lhes era dito era que esse tempo não ultrapassaria 10 anos. Ao final desse período, cada um deles compareceria diante do rei para prestar contas de suas escolhas de vida. Esse período de teste determinava o nível de lealdade deles. Aqueles que seguiam as leis de Jalim com palavras e atos reconheciam a sua liderança. Esses eram admitidos como habitantes de Afabel, e suas escolhas lhes garantiam as respectivas recompensas. Se, entretanto, durante o período de teste, eles se rebelassem e vivessem somente para si mesmos e de acordo com as suas próprias regras, eram exilados para a terra de Lon. Essa era uma terra deserta de profunda escuridão, onde reinava a solidão e a desesperança. Em Lon, eles sofriam tormentos e ficavam aprisionados durante toda a sua vida. A primeira pessoa a ser banida para essa terra desolada foi Dagon, que tornou-se o senhor das trevas de Lon e seu fundador. Apesar de ter se rebelado contra Jalim muitos anos antes, sua influência ainda pairava sobre a terra de Endel. Os habitantes de Endel, que reconheciam o senhorio de Jalim, conseguiram se libertar do poder negro de Dagon. Mas aqueles que se recusaram a servir a Jalim permaneciam sob a jurisdição deste soberano caído.
A fim de isolar qualquer nova infiltração das trevas no reinado de Jalim, este foi compelido a estabelecer um decreto para proteger tanto a integridade quanto a infraestrutura social de Afabel. Todos os que seguiam os caminhos de Dagon e se recusavam a reconhecer Jalim como rei por palavras e ações, eram banidos pelo resto de suas vidas para a terra de Lon. Assim começa a nossa história. Acompanharemos a vida de 5 estudantes de Endel, 2 moças e 3 rapazes. Seus nomes são Independente, Enganado, Enfraquecida, Egoísta e Caridade. Deixe-me apresentar cada um deles. Independente. Independente questiona constantemente a existência de Afabel. Ele realmente não consegue acreditar que alguém que ele nunca viu ou conheceu, chamado Jalim, possa exigir não somente a sua lealdade, como também o cumprimento rígido de uma série de normas. Ele suspeita que isso seja um esquema para mantê-lo e aos outros sob o controle dos mestres. Com descaso, ele se recusa a assistir às aulas e a aprender a respeito desse reino imaginário. Independente, ridiculariza os outros por acreditarem nessa bobagem. Ele pretende viver como acha melhor e permanecer livre das leis de Jalim. A única exceção será quando esses decretos atenderem aos seus propósitos. Então, ele aderirá a eles, mas somente por escolha própria. Ele não tem escrúpulos quanto a deixar que os outros saibam que ele não está disposto a entregar sua vida à vontade de outra pessoa. Enganado. Enganado não questiona a existência de Afabel. Ele acredita no rei Jalim e até tem prazer nas suas promessas. Ele concorda mentalmente e verbalmente com os ensinamentos e as regras. Porém, uma grande parte do seu estilo de vida entra em conflito com esses ensinamentos. Ele celebra sua lealdade ao rei e aos seus ensinamentos e participa das atividades da escola quando elas são agradáveis. Mas quando não vê nenhum benefício próprio, seu ponto de vista muda rapidamente. Seu estilo de vida é contrário ao de um verdadeiro seguidor de Jalim. Devido à sua forte personalidade, ele sutilmente atrai outras pessoas para o seu estilo de vida. Ele nunca para realmente para refletir no período de teste e julgamento que está para acontecer. Enfraquecida. De todos os alunos, Enfraquecida é a mais entusiasmada. Ela fala com frequência nas aulas e tira seguidamente as melhores notas. Ela é muito ativa e geralmente é quem toma iniciativa em atividades extracurriculares para ajudar a promover o envolvimento dos alunos na comunidade. Qualquer pessoa que avalie os alunos diria que ela é a mais apaixonada pela causa de Jalim. Egoísta. Egoísta também acredita em Jalim e nos seus ensinamentos. Ele não duvida da existência de Afabel e é bastante articulado também. Ele acredita que Jalim é um governante tão maravilhoso e um juiz tão bondoso que será benevolente com todos que professam lealdade a ele. Mas ele está concentrado na sua percepção limitada dos ensinamentos e do caráter de Jalim. Ele se esqueceu que Jalim é um líder justo e santo, bem como amoroso e misericordioso. Assim, Egoísta desenvolveu uma visão distorcida de quem Jalim realmente é. Ele acredita que Enganado, Enfraquecida e Caridade, sem dúvida, farão parte do seu glorioso reino, embora tenha algumas preocupações acerca da resistência obstinada de Independente. Egoísta acredita que todos os que reconhecem Jalim verbalmente e vivem uma vida que não violente nenhuma lei principal terão direito à entrada em Afabel. Entretanto, de acordo com o seu nome,
ele é altamente egocêntrico e geralmente o bem que faz é movido por benefício pessoal. Algumas vezes ele é movido por compaixão, mas quando as coisas ficam difíceis, egoísta sai em busca do seu próprio interesse pessoal. Caridade. A nossa última jovem, Caridade, é alguém que ama e obedece a todas as leis do rei Jalim. Ela não só aprendeu os princípios dele, como também busca conhecer o coração que se esconde atrás de cada decreto. Ela passa muito tempo buscando conhecer e compreender a vontade de Jalim. Isso significa longas horas de estudo e uma dedicação liberal ao bem da escola e da comunidade de Endel. Ela sabe que quando atingir a idade de 15 anos, terá pouco tempo para executar os desejos do grande rei em Endel. Seu objetivo é viver unicamente para a glória de Jalim, e ela não permitirá que aquilo que a beneficiaria se intrometa no caminho para o seu propósito principal. Caridade ama Jalim e anseia pelo dia em que se encontrarão. Ela o obedece fervorosamente e frequentemente fala aos outros sobre a sua bondade. Por isto, ela é frequentemente ridicularizada e isolada. Embora ela tenha sofrido por causa de sua postura de lealdade inabalável às leis de Jalim, nada a impedirá de ser fiel ao rei. Os formandos. Todos estes 5 endelitas chegaram aos 15 anos. O dia marcado chegou, e eles se formaram juntamente com 200 outros alunos. Cada um deles recebeu uma missão específica e uma soma inicial correspondente de dinheiro. Esse valor foi pré-determinado por Jalim e foi distribuído pelo diretor da escola por ocasião da formatura. Entre os nossos 5 alunos, a distribuição foi a seguinte: Independente recebeu $55.000. Enganado e enfraquecida receberam $40.000 cada. Egoísta recebeu maior valor, $75.000. E, finalmente, Caridade recebeu $25.000. Com seu dinheiro em mãos, os jovens cidadãos foram liberados com algumas instruções finais. O vendedor. Independente, imediatamente foi a uma festa celebrar a sua liberdade recentemente adquirida. Embora ele raramente frequentasse as aulas, ainda se sentia como se elas estivessem pairando sobre sua cabeça. Ele havia ouvido algumas das leis de Jalim nas poucas ocasiões em que havia frequentado as aulas. Algumas vezes ele havia se perguntado se talvez uma parte daquilo era verdade. Em caso positivo, ele se perguntava se o seu mau comportamento afetaria o quanto ele receberia por ocasião do término de sua educação. Independente está impressionado com a quantidade de dinheiro que recebeu, embora ele tivesse transgredido as regras da escola. Ele havia recebido $15.000 a mais que enfraquecida e mais do dobro de Caridade. Ele pensou: que desperdício! Caridade e enfraquecida desperdiçaram o tempo delas naquelas aulas inúteis e incluíram tantas horas extras, e agora elas têm pouco para mostrar como resultado. Esta dinâmica, na verdade, confirmou sua convicção de que Jalim não existia. Ele raciocinou que seus pais, que haviam desaparecido há tantos anos, haviam deixado o dinheiro. Isto agora ampliava sua visão de que era tudo um engano da escola para controlar suas vidas jovens e impedi-los de serem livres pensadores e independentes. Depois de algumas semanas de comemoração, Independente percebeu que tinha que estabelecer um negócio. Ele já havia gasto parte de seu dinheiro mais rápido do que pretendia.
Iniciou um negócio de venda de veículos e descobriu que era um grande vendedor. Os negócios iam incrivelmente bem. Muitos dos recém-formados utilizaram parte do seu capital inicial para adquirir carros usados e até mesmo novos de independente. Quando suas finanças se multiplicaram, ele se expandiu, dedicando-se a outros empreendimentos nos quais também obteve sucesso. À medida que seus bens aumentaram, ele expandiu e aperfeiçoou seu estilo de vida pessoal. Ele percebeu rapidamente que o dinheiro era uma fonte de influência impressionante e parecia ter o poder de comprar a felicidade. Sua riqueza, suas posses e seu estilo de vida, rapidamente elevado, tinham o poder de atrair mulheres, o que tornava a vida ainda mais revigorante. Independente não frequentava as reuniões semanais da comunidade, mas ele ainda era considerado um cidadão muito bom pela maioria, porque eles apreciavam o apoio que ele dava aos projetos comunitários. Parecia que a vida não poderia ficar melhor para este endelita que trabalhava duro. O construtor e empreendedor. Enganado, também comemorou durante algumas semanas. Embora ele não tivesse recebido tanto quanto alguns de seus amigos, estava feliz por ter mais do que caridade. Ele também demonstrava sua percepção distorcida de Jalim, como um rei cheio de tanta misericórdia que certas questões realmente não importavam. Ele havia tido liberdades sexuais com 2 garotas que havia namorado na escola, embora isto fosse contrário aos ensinamentos que havia recebido. Ele não via qualquer conflito nisto, porque acreditava firmemente em Jalim e no seu reino. Ele havia formado sua própria visão de vida. Desde que eu continue a afirmar minha lealdade a Jalim e não machuque ninguém gravemente, permanecerei em boa posição perante o rei. Em sua mente, Jalim entendia que todos têm necessidades e que ninguém é perfeito. Todos os seus erros seriam cobertos no dia do julgamento pela misericórdia e graça de Jalim, porque ele acreditava nele de todo o coração. Depois de algumas semanas, enganado, iniciou o seu próprio negócio, assim como independente havia feito. Ele tornou-se um construtor de residências. No princípio era uma luta conseguir clientes. O seu modelo era excelente sob todos os aspectos, mas ele simplesmente não conseguia encontrar compradores sérios. Alguns achavam que seus preços eram altos demais. Outros simplesmente não podiam pagar por casas tão boas. Desesperado, ele baixou os preços. Ele continuou usando o modelo inicial de casas para atrair clientes. Continuou a fazer as promessas que havia feito a princípio, mas começou a utilizar material de qualidade inferior aos que havia prometido inicialmente. Na verdade, alguns de seus materiais transgrediam os códigos e padrões de segurança obrigatórios. Ele justificava-se mentalmente com a ideia de que os legisladores que haviam estabelecido aqueles padrões haviam sido cautelosos em excesso. Ele tinha certeza de que os materiais que havia escolhido suportariam qualquer tipo de condição atmosférica ou de pressão. A compra dessas casas parecia uma grande oportunidade para os endelitas devido ao preço baixo. Por isso, eles começaram a assinar contratos com maior rapidez do que enganado podia construir. Os negócios haviam finalmente decolado. Depois de 2 anos, ele decidiu voltar ao ramo de desenvolvimento de terras. Estava cansado das reclamações dos clientes. Ele achava que uma vez que a terra fosse vendida, o assunto estaria terminado. Ele não teria de lidar mais com o conserto dos itens sob garantia. Enganado, encontrou uma determinada porção de terras ao preço de aproximadamente $1.000 o acre. Parecia quase bom demais para ser verdade,
Investigações posteriores revelaram se tratar de uma terra baixa, próxima a um rio, sujeita a inundações. Esta informação só era do conhecimento de algumas pessoas, que eram todos seus amigos. Ele persuadiu um intendente municipal, que era colega de Independente, a aprovar o desenvolvimento daquelas terras sem efetuar os testes geológicos necessários. Afinal, não ocorrera nenhuma inundação ali desde que ele nascera. Então, será que havia realmente algum problema? O negócio prosseguiu sem qualquer interrupção. Depois disso, parecia que a vida não poderia ficar melhor para o jovem empreendedor. A assistente de professor. Logo após sua formatura, enfraquecida, reuniu-se com algumas amigas para um fim de semana de compras no shopping. Ela achou que seria bom por 2 motivos. Ela poderia passar tempo comemorando com suas amigas mais chegadas e, em segundo lugar, ela poderia comprar as roupas e acessórios de que precisaria para sua nova carreira. O maior desejo de enfraquecida era ser assistente de professor na escola de Endel. Sua entrevista seria na sexta-feira seguinte. No segundo dia de compras, uma das amigas de enfraquecida, Fofoca, compartilhou com ela como uma amiga em comum, Difamação, havia contado ao diretor-geral que enfraquecida havia dormido com um dos jovens alunos. Isso poderia prejudicar gravemente suas chances de conseguir o cargo de assistente de professor. Aquela era uma mentira absurda que não continha nenhuma sombra de verdade. Ela havia se mantido pura durante todo o tempo na escola. Ela tinha certeza de que Difamação havia feito aquilo por pura inveja, ou até mesmo ódio. Enfraquecida, estava furiosa, profundamente ofendida. Seus pensamentos foram consumidos durante o resto do fim de semana com a traição de sua suposta amiga. Ela jurou fazer com que Difamação pagasse pelo que havia feito. O dia da entrevista chegou e, para a surpresa de enfraquecida, ela foi escolhida para ocupar o cargo. O diretor-geral informou-a de que realmente havia ouvido os rumores, mas que depois de investigar ficou convencido de que não eram verdadeiros. Ela não apenas conseguiu a posição, como foi designada como assistente de um de seus professores favoritos. Seu nome era Vida Dupla. Ele era um dos professores mais talentosos de Jalim. Enfraquecida, estava impressionada por ter sido escolhida para trabalhar com um líder tão dinâmico. O semestre se iniciou e as coisas estavam indo extremamente bem, mas ela ainda tinha dentro de si um ressentimento crítico contra sua ex-amiga. Independente de no final tudo ter terminado bem, parecia que ela não conseguia realmente superar a traição de Difamação. Embora as coisas parecessem ótimas, abaixo da superfície os problemas estavam em fermentação. O nome de Vida Dupla indicava quem ele era. Ele vivia de um jeito como professor, mas de outro bem diferente em sua vida privada. Seu julgamento seria mais severo, pois como professor, ele havia tido o privilégio de ver Jalim. Os julgamentos dos professores não ocorriam aos 20 anos de idade, como acontecia com os outros, mas sim aos 30. Vida Dupla tinha apenas 25 anos naquela época. Certa noite, quando enfraquecida e Vida Dupla estavam a sós, ele a assediou. Ela ficou chocada e ultrajada e saiu de sua presença imediatamente. Ele não desistiu, mas persistiu durante as semanas que se seguiram. Ela começou a questionar sua própria reação e a dar ouvidos às palavras persuasivas dele.
por ser ele um homem tão incrível e tão culto. Ela passou a apreciar a atenção dele. Ele era gentil e bondoso e era considerado um dos homens mais bonitos da comunidade. Finalmente, ela entregou sua virgindade a ele e os dois deram início a um caso apaixonado. Enfraquecida, jamais conhecera sentimentos tão excitantes de paixão e amor em nenhum relacionamento. Cada vez que ela o via, ficava sem fôlego. Pensamentos de encontrar-se com ele nas noites combinadas entre os dois a consumiam temporariamente, desviavam sua atenção do profundo e agora oculto sentimento de mágoa que ela ainda mantinha contra a difamação. Entretanto, depois de 4 meses, vida dupla, de repente terminou tudo com ela. Arrasada, ela precisava saber o motivo. Finalmente, ele disse a ela que havia ouvido de outras pessoas a história contada por difamação sobre o caso que ela havia mantido no passado com um colega. Este não era o verdadeiro motivo. Ele havia simplesmente perdido o interesse em Enfraquecida. Ele já estava flertando com outra jovem da comunidade. As garotas eram altamente pressionadas a resistir aos poderes de sedução e persuasão daquele proeminente professor. Enfraquecida, sentia-se ultrajada. Como ela poderia continuar a vê-lo todos os dias? Ela imediatamente pediu demissão de seu cargo na escola. Depois de vários dias abatida, abriu um salão de beleza com o que havia sobrado de seus $40.000. Ela parou de comparecer às reuniões semanais da escola. Embora a palavra de Jalim afirmasse que o seu povo não deveria deixar de se congregar. Ela não queria ter comunhão com hipócritas, e a maioria deles parecia ser exatamente isto. Ela ficava cada dia mais amarga. Ela raramente mencionava a escola de Jalim. A paixão que ela havia expressado tão livremente em suas conversas já não existia mais. No entanto, quando alguém lhe perguntava, ela confessava sua lealdade a Jalim, mas no fundo de seu coração, ela o culpava por permitir que um homem tão corrupto ensinasse em sua escola. Na época em que o período de testes terminou, ela havia se tornado uma mulher muito amarga e ressentida. Mas se alguém lhe perguntasse algo, ela o negava enfaticamente. O prefeito de Endel. Agora vamos nos concentrar em egoísta. Ele estava simplesmente impressionado com a quantidade de dinheiro que havia recebido.